Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Sermões em Provérbios. Ok, hoje nós vamos para o capítulo 15 de Provérbios. Nós temos estudado esse livro de forma expositiva, temos lido, temos explicado este livro maravilhoso, magnífico. Eu gostaria de fazer um desafio para vocês antes de qualquer outra coisa. Você gostaria de receber breves meditações bíblicas no seu celular cada dia? Meditações de 1 a 3 minutos que falam ao seu coração da parte de Deus, da palavra de Deus por meio do Espírito Santo? Pois é, eu gostaria de oferecer isso a você. Cada dia você pode receber no seu celular, através das redes sociais ou do YouTube, um vídeo, uma breve meditação para estimular o seu coração. E uma vez por semana, nós temos esse sermão expositivo da palavra de Deus, que é o capítulo completo. Tá bem? Então, para você receber isso no seu celular, basta você clicar no quadrinho vermelho que tem abaixo do vídeo aqui, ó. Inscreva-se no meu canal do YouTube, ok? Lá tem mais de 100 vídeos com sermões e meditações da palavra de Deus. Se você não está assistindo esse vídeo no YouTube, você pode procurar no Instagram, lá tem uma série de sermões também. Você pode assistir todos os episódios que já foram gravados, desde o começo do livro de Provérbios, tá bom? Então não perca tempo, tá bom? Inscreva-se no meu canal ou siga as minhas redes sociais para que você possa desfrutar desse privilégio de ouvir cada dia um pouquinho da palavra de Deus, tá bem? Bem, voltando aqui ao livro de Provérbios, hoje, como eu disse, nós vamos para o capítulo 15, não é? Mas é preciso lembrar que o estilo de Provérbios é completamente diferente de todos os outros livros da palavra de Deus, não é? As divisões do livro de Provérbios, elas não são lineares, elas não são divisões sequenciais, métricas, elas são divisões temáticas, são divisões que tratam de assuntos, né? São máximas da palavra de Deus para nós, ok? Eu gostaria então de convidar vocês para abrirem suas Bíblias comigo. Eu vou fazer a leitura. Se você não tem uma Bíblia, preste bastante atenção no que diz a palavra de Deus. Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem um coração alegre é uma festa contínua. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Quem não tem juízo se alegra com a sua tolice, mas quem é sábio anda retamente. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Que alegria ter a resposta adequada! Como é boa a palavra dita na hora certa! Para o sábio, o caminho da vida leva para cima,
para desviar do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Quem é ávido por lucro desonesto arruína a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho nos olhos alegra o coração, uma boa notícia fortalece até os ossos. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Gostaria de convidar você para fazer uma oração comigo. Feche teus olhos. Querido e poderoso Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra, Pai. Por estudarmos o livro de Provérbios. Que livro maravilhoso, Pai. Que livro cheio de sabedoria. Que livro cheio, Pai, de conhecimento, de graça, de amor, Deus. Obrigado pelo privilégio, Pai, de conhecer o Senhor. O privilégio de conhecer, Pai, a sua palavra. De ter acesso à tua sabedoria, Pai. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso eu peço, Deus, que o Senhor derrama sobre os nossos corações o temor do Senhor. Para que possamos, Deus, adquirir a sua sabedoria, aprender com ela e viver, Deus, na sua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Ok, meus amigos, meus irmãos, esse capítulo ele trata basicamente de dois temas. O primeiro tema é o poder das palavras, não é não? É um tema muito moderno, não é? Muitas pessoas falando sobre isso, o poder das palavras. A língua é poderosa. A Bíblia diz isso. A língua é poderosa. Tiago confirma isso na sua carta no Novo Testamento. Mas não é o tipo de poder em que você diz que uma coisa vai acontecer e ela acontece por sua própria vontade. Como, por exemplo, você vai casar, você vai ter muitos filhos, você vai ser próspero, né? Você vai comprar muitos carros, tem muitas propriedades. Não é esse tipo de poder que eu estou me referindo. Não é esse tipo de poder que a palavra de Deus diz que as palavras têm. Mas qual é o tipo de poder então? Que tipo de poder as palavras têm? Bom, no versículo 1, a gente vai ver que as palavras, elas trazem briga ou promovem a paz. Elas têm esse poder. Veja comigo novamente, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda, ela desvia o furor, a ira, a violência. A palavra branda, a palavra macia, cuidadosa, cautelosa, ela promove a paz. No entanto, a palavra dura, mesmo que seja apenas uma, ela suscita a ira, não é? Ela traz discórdia, desavença. Eu gostaria de trazer uma ilustração para vocês agora. O famoso pregador inglês Charles Spurgeon, certa vez, disse: morei em uma casa na qual o jardim do vizinho e o meu eram separados por uma cerca viva, rala e irregular. O cachorro do vizinho era um péssimo jardineiro e vivia destruindo minhas plantas. Certa noite, enquanto andava sozinho, avistei o cachorro a certa distância fazendo alguma travessura e atirei um pedaço de pau em sua direção, com a intenção de fazê-lo voltar para sua casa. Mas, em vez disso, o cachorro pegou o pau, trouxe-o até mim, deixou-o cair aos meus pés e ficou balançando a cauda, me olhando com expressão carinhosa. Que mais eu poderia ter feito, exceto acariciá-lo, dizer-lhe palavras afetuosas e lamentar por ter sido tão rude com ele? Então, esta ilustração, ela cai muito bem no contexto da língua que a gente acabou de ler, não é? A palavra de Deus diz então em Provérbios 15, verso 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, não é? Então, uma resposta branda, uma reação amorosa, amigável, misericordiosa, ela quebranta o coração do inimigo.
Ela pode fazer isso. Ela tem essa capacidade. Não quer dizer que ela fará, mas ela pode fazer isso. E eu disse que há poder nas palavras, há poder nas atitudes, há poder na reação do comportamento, não é? No comportamento. Palavras trazem brigas ou promovem a paz. O versículo 4 diz o seguinte: a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. A língua serena é árvore de vida. Ela traz vida, ela promove a vida, né? Dependendo das palavras que você usar, da maneira como você se expressar, você pode abençoar as pessoas, você pode fazer amigos, você pode ganhar almas para Cristo, ou você pode destruir amizades, você pode ferir pessoas amadas, você pode separar os maiores amigos. O verso de número 18 vai dizer que quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Palavras ditas de forma impensada separam os maiores amigos, como eu já disse. Mas aquele que segura a língua, não é? Ele apazigua, ele acalma, ele aplaca os conflitos. Aquele que segura suas palavras, aquele que mede o que diz, ele tem o poder de trazer paz, de trazer harmonia, de trazer união. No livro de Tiago, capítulo 1, no verso 19, ele diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O homem, ele deve ser tardio para falar. Ele não deve ser apressado em falar. Ele não deve ser apressado em se irar. Ele deve realmente ser pronto a ouvir e segurar sua língua para não falar o que não deve falar. Mas palavras também são atraentes ou repugnantes. Palavras também têm esse poder. Palavras têm o poder de atrair as pessoas, de aproximar as pessoas, ou têm o poder de afastar as pessoas, de afugentar as pessoas. O verso de número 2 diz: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca do insensato derrama tolices. Então, o que esse versículo tem a nos dizer? As palavras dos sábios, ou as palavras de sabedoria, elas adornam, ou elas tornam atraente o conhecimento, a sabedoria. Contudo, entretanto, a boca dos insensatos, aqueles que são tolos, eles derramam tolices, eles só falam coisas desnecessárias, insensatas. Então, palavras podem ser atraentes ou podem ser repugnantes. O versículo de número 14, ele vai falar um pouco sobre isso também. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Os insensatos, os tolos, eles só derramam tolices através de suas bocas. Mas os sábios, eles atraem as pessoas ao conhecimento, à sabedoria com suas palavras. Então eu questiono você, neste momento que você está me assistindo, as suas palavras promovem a paz ou elas trazem brigas? A maneira como você se expressa conduz pessoas à harmonia, à unidade, ao amor, à misericórdia, ou não, a brigas, a desavenças, a discórdias? Como você usa a sua boca? Como você usa as suas palavras, meu querido? Você provoca a ira, o furor através daquilo que você diz, e muitas vezes se justifica dizendo: mas eu tenho que falar a verdade, eu sou justo naquilo que eu falo. Ou as suas palavras, como diz o versículo 1 do capítulo 15, a resposta branda desvia o furor. Você fala com brandura, com sabedoria, embora com verdade, com fidelidade, com firmeza, mas com sabedoria, com brandura, com inteligência. Como você usa a sua palavra? A sua boca, aquilo que você diz, o que sai da sua boca são palavras que atraem as pessoas ou são palavras que afastam as pessoas de você? O que você diz
você é simpático ou você é antipático? O versículo de número 2 diz isso. A língua dos sábios adorna o conhecimento, torna o conhecimento atraente, belo. Mas a boca dos insensatos derrama tolices. Como você usa a sua boca? E ainda, o verso número 7 vai dizer que palavras espalham conhecimento ou tolices. Palavras podem espalhar conhecimento ou podem espalhar tolices. Veja comigo o verso número 7. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O coração dos insensatos não procede assim, eles não difundem, eles não espalham coisas boas, eles não espalham o conhecimento, a sabedoria de Deus. Eles espalham tolices, eles espalham perversidades, mentiras. E ainda diz o versículo 7 que o coração dos insensatos não procede assim. O problema está no coração. Olha que interessante, eu vou ler o capítulo 4, o verso número 23, aqui de Provérbios mesmo. O versículo que diz: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você tem guardado o seu coração? Porque o versículo 7 do capítulo 15 diz que o coração dos insensatos não procede assim, porque eles não amam a sabedoria, eles não têm temor de Deus. Portanto, nós precisamos guardar o nosso coração. O que há no seu coração, meu querido, minha querida? Há o temor de Deus no seu coração? Há o amor por Deus e a sua palavra? Ou não? Ou você ama as tolices, você fala apenas tolices, você separa os amigos? Como você usa as suas palavras? O verso número 23 vai nos ensinar que palavras trazem alegria, regozijo, gozo em momentos decisivos. Olha que lindo versículo, capítulo 15, verso número 23, diz o seguinte: que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa, como é bom ouvir um conselho, ouvir um desafio, ouvir um encorajamento, uma exortação no momento precioso, no momento em que mais precisamos, no momento em que temos que tomar uma decisão muito importante. Como é bom ter alguém ao nosso lado que nos aconselha, que nos orienta, que nos corrige, que nos chama a atenção, que nos estimula. E esse versículo, ele leva isso para cima, ele destaca essa verdade. Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. O sábio, ele é perito no falar. O homem sábio agrada a Deus com as suas palavras. Veja o versículo 26. Versículo 26 diz: o Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Deus ama as palavras dos sábios. As palavras dos sábios são aprazíveis, agradam ao Senhor. Diz a palavra de Deus que as palavras bondosas agradam a Deus. Veja comigo o verso número 8, que diz o seguinte: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Então, a oração dos retos é o prazer do Senhor. A oração dos retos. Deus ama, Deus se alegra, Deus se regozija com a oração dos retos. Essa verdade também é repetida no versículo de número 29. Acompanhe comigo. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O Senhor tem prazer no homem justo. Palavras podem trazer alegria, regozijo, gozo em momentos decisivos. E os homens justos e sábios, eles são assim. Eles usam essas palavras e Deus se alegra neles. Voltando para o versículo de número 8, há um contraste aqui. Veja comigo. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Deus se alegra na oração dos retos, mas diz aí que ele detesta, ele odeia o sacrifício dos ímpios. O salmista Davi, no Salmo 51, diz que o sacrifício que Deus quer é um coração quebrantado. É isso que agrada ao Senhor. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, no episódio em que Samuel foi enviado por Deus para escolher o novo rei de Israel, diz assim o texto de 1 Samuel, capítulo 15,
verso 22. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o ouvir é melhor que a gordura de carneiros. Deus se agrada muito mais de um coração temente, de um coração obediente, do que sacrifícios, do que ofertas, do que práticas religiosas, cerimoniais. São corretas. Deus ensina a cerimônia na sua palavra, mas desde que seja com o coração inteiro, desde que seja de toda a alma, de toda a mente, de todo o coração e de toda a sua força. Uma religião vazia, Deus detesta, Deus abomina. Então, meus queridos, voltando aqui então para Provérbios 15, o versículo 9 diz: o Senhor detesta o caminho do ímpio. Ele não detesta apenas os sacrifícios dos ímpios, mas ele detesta o caminho dos ímpios. Mas ele ama o que segue a justiça. Deus ama o que segue a justiça, o que anda pelos caminhos da justiça. E ele detesta o caminho dos ímpios. E o verso 29, como eu já li agora há pouco, ele vai enfatizar: o Senhor está longe dos ímpios. O Senhor está longe, ele detesta os ímpios e os caminhos dos ímpios, das pessoas perversas, das pessoas que procuram o mal de outras pessoas. Palavras trazem alegria, regozijo, gozo em momentos decisivos. O homem sábio, ele medita, ele reflete antes de responder. Veja comigo o verso número 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O homem justo, ele medita, ele reflete, ele pensa antes de abrir sua boca, para que ele possa derramar bênçãos através de suas palavras. Às vezes, nem palavras são necessárias. Verso número 30 diz: o brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Um amigo, o olhar de um amigo, diz aí o verso número 30, alegra o coração. Às vezes não são necessárias nem palavras, basta a companhia de uma pessoa amada, de uma pessoa amiga, para alegrar o coração de outra pessoa. Mas o final do verso 30 diz: uma boa notícia fortalece até os ossos. Boas novas são como um tônico para o corpo e para a alma. Não há como esconder nada do Senhor. É impossível esconder alguma coisa do Senhor. O verso número 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele é o Deus que tudo vê, que tudo sabe. Ele é o Deus soberano, dono de todas as coisas. Ele é o Deus onipresente e onisciente. O Salmo 139, verso número 6, vai dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Deus é o Deus onisciente, é o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê. E o salmista aqui, Davi, ele se maravilha, ele se regozija nesse Deus. Até a morte e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos homens. Volte os seus olhos aí para o capítulo 15 novamente, e o versículo 11. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Deus é aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele de quem ninguém nada pode esconder. Eu gostaria de parar por uns instantes e te perguntar: o que você tem escondido? Você é uma pessoa que gosta de esconder a verdade? Você é uma pessoa que gosta de mentir, de ocultar a verdade das pessoas? Talvez de seus pais, talvez de sua esposa ou do seu marido, talvez de seus professores, de seu pastor, né? Talvez de seu patrão. O que você tem escondido? Você tem escondido a verdade? Você tem feito coisas erradas e tem ocultado isso, querendo de alguma forma se beneficiar com a mentira, com essa ocultação? Eu digo para você que Deus tudo vê, Deus tudo sabe. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Deus não vê só as suas atitudes, Deus vê o seu coração.
Deus sabe dos seus pensamentos, dos seus medos, de suas crenças. Deus sabe de todas as coisas. Por isso eu quero te desafiar a entregar diante do Senhor tudo aquilo que você esconde. Eu quero te desafiar a confessar diante do Senhor suas mentiras, confessar diante do Senhor o seu engano, confessar sua traição, confessar sua pornografia, confessar seu roubo no seu trabalho, confessar diante do Senhor e confessar diante das pessoas, pedir o perdão, pedir a restauração. Pode ser que você tenha que pagar caro por isso, mas essa é a vontade de Deus, que você fale a verdade, que você viva a verdade, que você não esconda as coisas, mas você viva sem medo, sem temor da verdade. Aceite esse desafio. Capítulo 4 do livro de Hebreus, o verso número 13, vai selar essa verdade que eu estou dizendo aqui. Hebreus 4,13 diz: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você vai prestar conta de Deus. Eu vou prestar conta de Deus. Nós vamos prestar contas a Deus de toda a nossa vida. E o que você vai dizer para Deus quando estiver na presença dele? Diante dos pecados ocultos que ele mostrar para você. A segunda verdade desse capítulo 15, que eu gostaria de destacar, é a importância de se ouvir o ensino, de se ouvir a sabedoria, de se ouvir o conhecimento. O verso 5 diz que ouvir o ensino traz prudência e sabedoria. Preste atenção na leitura. Verso 5. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue prudência. O insensato, ele despreza a instrução do pai. A gente tem visto isso já em outros versículos. Veja comigo o verso 20, que fala uma verdade semelhante. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. É a tristeza da sua mãe. O insensato traz tristeza aos seus familiares. O sábio traz alegria, porque ele ouve o ensino. Ele se torna prudente, ele se torna sábio. Olha comigo os versos 31 e 32. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. Quem rejeita a disciplina traz tristeza não só sobre os pais, mas despreza a si mesmo. Quem aceita o conhecimento, o ensino, adquire entendimento, prudência. O verso número 12 vai dizer: o zombador ou escarnecedor não gosta de quem o repreende, o tolo, não é? Nem se aproxima dos sábios. Ele não procura a sabedoria. Ele quer distância da sabedoria, do conhecimento, do entendimento. O sábio não é assim. O sábio, ele corre atrás daquilo que é bom, daquilo que traz edificação, daquilo que traz crescimento, prudência, sabedoria. O capítulo 13, verso 1, ele repete uma verdade que a gente acabou de ouvir. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador ou o escarnecedor não dá ouvidos à repreensão. O capítulo 19, a gente ainda não chegou lá, o verso 25 vai dizer: castigue o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreende o sábio, e ele crescerá no conhecimento. Então, ouvir o ensino traz prudência, traz sabedoria. Ou rejeitar o ensino traz castigo e até mesmo a morte. Versículo 10, capítulo 15, versículo 10, diz: disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. Olha, aqueles que abandonam o caminho, que se desviam, sofrerão uma disciplina rigorosa, severa. Eu quero parar aqui e te perguntar: onde você está? Você conhece a palavra de Deus? Talvez você já ouviu o Evangelho. Talvez você já recebeu de Deus o presente da salvação. Talvez você disse para Deus já algum dia: Senhor, eu quero te servir. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero ser seu. Mas talvez por algum motivo
você está longe, você está distante. E aqui o versículo 10 diz: disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho da sabedoria, o caminho que agrada a Deus. Talvez você está passando por um período de disciplina rigorosa. Talvez você está passando por um período de disciplina severa. Talvez você está penando, você está pastando. Eu quero chamar a sua atenção. Volte-se para Deus hoje, não espere amanhã. Olhe para o Senhor e fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Reconheça o Senhor em seus caminhos, diz a palavra de Deus, e Ele endireitará as tuas veredas. Confesse ao Senhor, porque Davi diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi confessou o seu pecado. Talvez você está vivendo em pecado. Talvez você está vivendo longe da presença do Senhor. Confesse ao Senhor o seu pecado. Volte-se para Ele. Peça que o Senhor restaure sua vida. E busque o Senhor. Busque o Senhor para a sua vida. Busque o Senhor para a sua vida. Versículo 24, também dentro da mesma temática, vai dizer: para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. O sábio procura o caminho da sabedoria, que o leva para cima, não para baixo, que o leva para perto de Deus, não para longe de Deus. Busque o caminho da sabedoria, porque aqueles que rejeitam o ensino receberão castigo e morte. O verso número 14 vai dizer que ouvir o ensino revela o seu caráter, revela quem você realmente é. Olha comigo, capítulo 15, verso 14. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Você é um homem de coração sábio, uma mulher de coração sábio, ou uma mulher ou um homem estúpido, insensato, tolo, que só se alimenta de tolices, de estupidez, de coisas triviais, de coisas dessa vida? Ou você busca as coisas do alto para você? Ouvir o ensino revela o seu caráter. Aquele que é sábio, aquele que procura as coisas do alto, ele ouve o ensino. Os sábios buscam conhecimento, os tolos não. Os tolos rejeitam, os tolos fogem do conhecimento. O verso de número 22 vai dizer que ouvir o ensino traz sucesso nos seus projetos. Você quer ter sucesso nos seus projetos pessoais? Você quer ter sucesso em sua vida, prosperidade? Olha, olha o que a palavra de Deus diz no verso 22. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Sem conselhos, os projetos fracassam. Eles caem por terra. Não há sucesso sem bons conselhos, mas com conselhos há sucesso. E se você acompanhar comigo a leitura do capítulo 11, do verso 14, que é um versículo semelhante, lá diz: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Procure conselho na sua vida. Busque ouvir o ensinamento de pessoas experientes, pessoas que conhecem a Deus, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que se dedicam, que têm dedicado a sua vida há anos a servir a Deus com humildade, com temor, com reverência. Não busque pessoas orgulhosas, não busque pessoas arrogantes, prepotentes, pessoas que torcem a palavra de Deus. Procure conselhos de pessoas que amam a Deus, pessoas que talvez te conheçam e te amem também. Procure nessas pessoas os conselhos de Deus para a sua vida. Tá bem? E o verso de número 33 vai dizer que ouvir o ensino ajuda-nos a crescer no temor do Senhor. E com esse versículo eu quero encerrar esse estudo. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. O temor do Senhor é instrução na sabedoria. Eu já disse aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para começar a conhecer a sabedoria, é preciso ter temor de Deus. É preciso temer a Deus, ter reverência por Deus. Mas o versículo vai dizer que o temor do Senhor é instrução na sabedoria. Que não é só, o temor de Deus não é só a porta de entrada para a sabedoria, mas que o temor de Deus é o caminho da sabedoria, o caminho todo. Assim como temer a Deus te faz uma pessoa sábia, a sabedoria te ajuda a temer a Deus.
É uma via de mão dupla. E o final do versículo diz que a humildade precede a honra. Muitas vezes queremos ser honrados, buscamos a nossa própria honra. A nossa honra no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa, na nossa igreja, onde estamos. Queremos ser honrados, queremos ser reconhecidos. E queremos até forçar a barra para isso. Mas a palavra de Deus diz, a humildade precede a honra. A palavra de Deus diz que os que se humilham serão exaltados. A palavra de Deus ensina que Jesus ele se humilhou. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. E o nome dele foi exaltado acima de todo principado e toda potestade. O nome dele está acima de tudo. O nome de Jesus, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, que sirva de modelo para mim, que sirva de exemplo para você também. A humildade precede a honra. Seja uma pessoa humilde. Não busque a sua glória. Não busque o reconhecimento. Não lute por isso. A humildade. Seja humilde. Busque o temor do Senhor. Aqueles que se humilham diante do Senhor. Humilhai-vos na presença de Deus, diz Tiago 4,7. E Ele vos exaltará. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua santa palavra. Obrigado por essa meditação deste dia, que possa trazer edificação, crescimento para a vida de cada um que me acompanha, Pai. Ó, meu Deus, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor tem feito no meu coração através da sua palavra. Como o Senhor tem alegrado o meu coração, Pai. Alegra o coração daqueles que estão ouvindo, Pai, essa mensagem. Edifica as almas, Pai, que estão ouvindo a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, clique na barrinha vermelha aqui, ó, ou então no cantinho aqui, ó, onde tem um dedinho. Inscreva-se no meu canal. Se você está nas redes sociais, procure pelo meu Instagram, PR Rodrigo Patente Alves. Siga o Instagram, nós temos versículos diários, nós temos meditações bíblicas diárias para a sua edificação, para o seu crescimento pessoal. E eu te peço também, te desafio a divulgar o meu canal para outras pessoas, para que a palavra de Deus possa atingir outras pessoas. Tá bem? Um grande abraço, até o próximo estudo.